Boa noite! Vamos ao programa Evocação da Ave Maria. Boa noite, amigos de caminhada. Como é bom saber que você está aí e eu estou aqui e nós pertinhos um do outro para o estudo do nosso Evangelho, da nossa querida doutrina que tanto nos faz bem e nos consola e nos dá o apoio e o esclarecimento necessário para caminharmos com mais equilíbrio, serenidade e fé. Estamos trabalhando nesse nosso bate-papo sobre como é bom a confiança em nós mesmos. Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre egoísmo e auto-amor. O espírito de Joana de Ângeles, na obra mediada por Divaldo Franco, ensina que o auto-amor não se confunde com o egocentrismo. Amar a si mesmo é respeitar seu próprio corpo, sua paz e seu direito à evolução, o que o prepara para amar o próximo de forma saudável. Isso mesmo. Você se acha uma pessoa egoísta ou você se acha uma pessoa que se ama demais? É diferente. O egoísta, vamos dizer assim, chegou a hora do almoço. Tem uma panela lá de estrogonofe. Todo mundo comeu, mas ainda falta você e mais alguém. Mas, como você gosta muito do estrogonofe, você egoisticamente pega a maior parte para você e deixa um pouquinho para o outro. Isso é egoísmo. O não egoísmo seria você dividir igual. Ambos comeriam com satisfação. O egoísta sempre se coloca em primeiro lugar. A melhor cama, o melhor espaço, o melhor tudo para mim primeiro, depois o outro. Quem se ama pensa, eu me amo, mas eu considero o outro também. Então, por eu me amar, eu vou sim dedicar um conforto para mim, mas jamais deixando alguém desconfortável, de uma maneira aonde ambos possam estar bem. E você, como você age na sua vida? Você respeita o seu próximo? Você cuida do seu corpo? Lembrando que quanto mais a gente se ama, quanto mais eu respeito o meu corpo, mais eu terei paz e estarei no caminho da evolução. Qual é o caminho da evolução? É o caminho que nós escolhemos do amor. Amor ao próximo, amor ao que eu faço, amor nas minhas palavras, amor no olhar que eu dirijo ao meu próximo. E assim o amor permeando tudo que está à minha volta. Esse é o verdadeiro pulo do gato. Essa é a evolução correta. O que a gente prepara com amor, com certeza nos volta de maneira mais saudável.
Tudo que eu invejo, cobiço, olho com os olhos de má fé, mas eu estarei longe do meu equilíbrio emocional. Compreenderam? E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão. Do livro Convites da Vida, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Leitura 35. Convite à palavra. Porque a sua boca fala o de que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Instrumento valioso é a palavra. Doação divina para o elevado ministério do intercâmbio entre os homens. Resultado de notáveis experiências, o homem nem sempre a utiliza devidamente, dominado pela leviandade. Embora o ser humano, com raras exceções expiatórias, seja dotado do recurso vocálico, somente poucos deles se servem com a necessária sabedoria, de modo a construir esperanças, balsamizar dores e traçar rotas de segurança. Fala-se muito por falar, mata-se o tempo. A palavra, não poucas vezes, se converte em estilete de impiedade, em lâmina da maledicência, em bisturi da revolta e golpeia às cegas ao império das torpes paixões. No entanto, pode modificar estruturas morais partindo dos ensaios da tolerância às materializações do amor. Semelhantes às gotas de luz, as boas palavras dirimem conflitos, equacionam incógnitas, resolvem dificuldades. Falando e lutando insistentemente, Demóstenes tornou-se o insigne orador e construtor de conceitos lapidares dos tempos antigos, vencendo a gagueira qual Webster ante a timidez nos tempos odiernos na América do Norte. Falando, heróis e santos reformularam os alicerces da idiosincrasia ancestral, colocando alicerces para a era melhor. Falando não há muito, Hitler hipnotizou multidões enceguecidas que se atiraram sobre nações inermes, transformando-as em ruínas por onde passeavam as sombras dos sofrimentos humanos. Guerras e planos de paz sofrem a poderosa força da palavra. De tal forma é importante que os modernos governantes do mundo, enviando esforços titânicos, modificaram as bases da diplomacia universal, visitando-se reciprocamente para conversar. A palavra, todavia, deve partir das fontes do pensamento luarizado pelo Evangelho. Há quem pronuncie palavras doces com lábios tisnados por fel. Há quem sorria, embora chorando. Há aqueles que falam meigamente, cheios de ira e ódio. Mas esses são os enfermos em demorado processo de reajuste. Desculpa a fragilidade alheia, lembrando-te das próprias fraquezas. Evita a censura. A maledicência começa na palavra do reproche inoportuno. Se desejas educar, repara erros, não os abordes, estando o responsável ausente. Toda palavra torpe, como qualquer censura contumaz, faz-se hábito negativo que culmina por envilecer o caráter de quem com isso se compraz. Enriquece o coração de amor e banha o cérebro com as luzes da misericórdia divina e da sabedoria, a fim de que fales, e fales muito, o de que está cheio o coração.
Essa leitura é realmente algo a se meditar. Quantas vezes, não é, gente? No decorrer da nossa vida, a gente comenta coisas inapropriadas. E eu até costumo falar, o que você ganha comentando isso? O que te enaltece? O que te faz bem? Você comentar algo da vida alheia, do corpo de alguém, da roupa de alguém, do trabalho, enfim, coisas que às vezes nem fazem parte da sua vida, mas que a gente comenta por comentar. Então, vamos trabalhar a partir de agora a palavra de maneira que ela seja iluminada pelo Evangelho. Quando você, ou eu, ou nós comentarmos algo, a gente pergunte, será que o Evangelho aprovaria este meu comentário? Será que o que eu estudei, eu deveria estar falando isso? E assim nós vamos apagando essas frases inapropriadas que às vezes a gente faz por aí, não é mesmo? E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço as doações para o nosso bazar. Lembrando que aceitamos doações de roupa, cama, mesa, banho, sapatos, itens de casa, eletrodomésticos, móveis e brinquedos. Sempre são bem-vindos para que possamos fazer pequenas melhorias em nossa casa. Nossa campanha da cadeira do papai continua. Reúna seus amigos, os moradores do seu prédio, parentes e façam uma vaquinha e ajudem as nossas vovós com esse conforto. Elas vão amar. Estamos precisando agora de cadeiras reclináveis. Para maior conforto para nós, idosas, contamos com sua colaboração. Gratidão pela nossa segunda palestra que acontecerá nesta quarta-feira. Lembrando que nossa palestra aqui no nosso auditório são quinzenais. Esta palestra de quarta-feira, dia 24 de junho, iniciará às 4h30 e terminará às 5h30, com a fluidificação da água, com o passe coletivo e muito aprendizado. O tema será Reencarnação e Ressurreição, Aborto e Família, com o nosso palestrante Alexandre Martins, aqui do Geide. Venha e confira. Agradeço o seu empenho e ajuda com o pagamento do nosso 13º. Vocês, colaboradores, nos ajudam imensamente, sempre de maneira carinhosa, de maneira prestativa, lembrando que juntos somos mais fortes. Participe aqui das atividades da casa. Quarta-feira, estudo do Evangelho e Livro dos Espíritos, de 3 às 4. É só chegar. Quinta-feira, de 1h30 às 2h30, o Grupo do Luto, conduzido pela nossa querida Ceira psicóloga. Quinta-feira também a aplicação do Reiki, de 2h30 às 4h30.
Lembrando que contamos com a sua ajuda, você vindo à nossa casa fazer essas atividades, contribua com 1 quilo de alimento não perecível. Agora vamos ao nosso momento festivo, os aniversariantes do mês de junho. Vamos lá, quem será que faz anos? É você, Mônica Camira Pinto, Pedro Dionísio de Barros, Patrícia Paz da Silva, parabéns. Paulo Dionísio de Barros, Zélia Vital Antunes, Paulina de Oliveira Domingos, Alice Guimarães Brito, parabéns, muitos anos de vida, que a sua vida encha de paz, saúde, amigos sinceros. Não deixe de comemorar. Compre seu bolo, apague a velinha, chame seus amigos, entes queridos, enfim. Sempre é um privilégio estarmos mais um ano neste nosso planeta, tentando fazer o nosso melhor. Você também é aniversariante de junho e eu não disse o seu nome? Então, aí vai o nosso abraço. Parabéns, muitos anos de vida, ok? Agora que falamos sobre os alimentos que fazem bem ao coração, vamos aos alimentos que fazem bem ao corpo e que tanto ajudam a nossa casa? Como, por exemplo, arroz, açúcar, café, feijão, macarrão, produtos para o mingau como farinha láctea, maizena, mucilon, aveia, óleo, biscoito creme cracker e maizena. Sucos diversos também nos ajudam ao lanche de nossa vovó. Produtos de limpeza também são bem-vindos, como cloro, sabão em pó, detergente de pia, desinfetante, papel higiênico e sacos de lixo de 200 e de 100 litros. Caso você deseje fazer uma contribuição e nos ajudar a continuar com o nosso trabalho, fique à vontade, amigo de caminhada. Anote, por favor, a nossa agência e conta do Banco do Brasil. Agência 0001, dígito 9. Conta corrente 240052, dígito 9. Se preferir, anote o nosso Pix, que é o nosso CNPJ 34022 756 000153. Gostaria de anotar também o Pix do Santander? Então vou falar, é celular 21 99 83 69 710. Você prefere anotar a agência e a conta? Então fique à vontade também. A Agência do Santander 4271. Conta corrente 13004 1940. Se você quiser vir em nossa assistência para dar um abraço, um carinho em nossa vovó, fique à vontade. E se também quiser trazer momentos de alegria e descontração, como um gostoso lanche, um momento musical, uma roda de leitura, a nossa idosa vai adorar. O nosso horário de visita para esses momentos e visita dos parentes e das pessoas que queiram dar um afeto é de 3 às 5 da tarde. Você também pode agendar, ligue para a gente e agende o seu momento festivo que você deseja fazer aqui na casa. Anote o contato aqui da Assistência Cristã Espírita Paulo de Tarso, 21
2462-5176. O nosso endereço, anote por favor, aqui na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. Para você ficar mais perto no centro da cidade, então anote o nosso endereço, a Avenida 13 de Maio, número 13, Sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato 31 90 38 73. Por este número você pode passar o nome para a prece ou agendar sua visita para sua contribuição para o nosso bazar ou a sua contribuição financeira. A Simone pode lhe atender de segunda a sexta-feira, de 9 a meio-dia. Agradecemos muito a sua ajuda e que Deus lhe dê em dobro. Gostaria de passar um e-mail com o nome da prece ou falar sobre como o programa tem chegado até a sua casa? O que você gostaria de dar um recadinho para nós? Então, anote o nosso e-mail, nomeparaprece@gmail.com. Gostaria de ouvir uma reprise do programa? Acesse o nosso canal no YouTube. Anote o endereço do nosso canal, @ACE Paulo de Tarso. Quando você estiver lá, por favor, dê o seu like, o seu joinha, aperte lá aquele joinha ou like. Isso muito nos ajuda a alavancar o nosso programa e mais pessoas terem acesso a todo esse momento de descontração e de fé. E não deixe de ativar também o sininho. Quando você toca no sininho, ele sempre vai te avisar o programa novo que entrou no canal. Isso não é bom? Gostaria de ver as nossas fotos da nossa arraiá, da nossa festa junina, dos nossos encontros aqui na casa e as atividades que as vovós fazem? É só ir lá, siga a gente no Instagram e tem acesso a tudinho que acontece na casa. Anote aí, abra o seu Instagram e escreva lá na barra o endereço assistência _ que é aquela linha abaixo, né? Espírita _ Paulo. Viu como é fácil estar em contato conosco? E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações.
Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Muito boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E hoje vamos estudar o tópico o argueiro e a trave no olho, que se inicia no item 9 e tem o item 10 com comentário de Kardec. Também, como nesses últimos estudos, é baseado numa passagem narrada por Mateus em seu capítulo 7, versículos 3 a 5. Diz assim: Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: Deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mais uma recomendação muito lógica de Jesus, para a qual Kardec traz um comentário. Uma das insensatezas da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior no espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. Exatamente. Jesus nos chamou de hipócritas, com toda a razão. Porque para nós é mais fácil ver um defeito, por menor que seja, nas outras pessoas, do que reconhecer um grande defeito que nós, porventura, tenhamos. E nós temos muitos. Então, antes de ficar fiscalizando e verificando o defeito dos outros, vamos tentar descobrir os nossos, tentar corrigir os nossos. E mesmo assim não temos que ficar observando e tomando conta do defeito dos outros. Mas, se eventualmente tivermos que falar, tomar alguma providência quanto a isso, primeiro nós devemos estar limpos, puros. Eu não posso ir lá limpar uma sujeira que alguém fez com o pano que eu sujei. O pano que eu tenho que usar tem que estar limpo. Não posso eu com o pano sujo limpar uma sujeira que os outros fizeram. Ainda mais quando o meu pano está muito mais sujo que a sujeira que o outro aprontou. Isso é uma coisa simples e lógica, o que Jesus está dizendo. Agora, o que impede de nós olharmos para dentro de nós e vermos os nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos gostos transviados? É o nosso orgulho, que não admite sequer que nós tenhamos qualquer defeito. E muito menos que alguém venha indicar
dos nossos defeitos. Nosso orgulho, vaidade, soberba, ou o que quer que seja, é que impede isso, gente. Então, esse capítulo aqui, que trata da misericórdia, do perdão que temos que dar a outras pessoas, da indulgência que temos que praticar com as outras pessoas, é um catálogo, um compêndio a respeito de como combater o nosso orgulho. Que é o nosso orgulho que impede de nós sejamos misericordiosos. Porque para você ser misericordioso, como diz aqui o texto, você tem que ser humilde. Ou seja, totalmente contrário ao orgulho. Sem humildade, você não consegue ser misericordioso. Você não consegue perdoar os outros. Da mesma forma que sem misericórdia, sem perdão aos outros, você não consegue ser humilde, você continua sendo orgulhoso. Então nós temos que combater principalmente o nosso orgulho. E aí sim, consequentemente, nós vamos paulatinamente adquirindo a capacidade de ser misericordiosos e perdoar os outros, para aí sim nós temos moral suficiente para pedir perdão e a misericórdia de Deus. Vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. E vamos agora à leitura do livro Temas da Vida, por Francisco Cândido Xavier e Espíritos Diversos. Leitura número 6, Conquista. Olha a natureza como sofre para doar-se. Sementes em solidão, nas sombras do solo, fazem o verde da terra. Árvores entregam os próprios frutos à mão que os recolhe, às vezes ingrata e irreverente. Chão cavado a golpes ásperos fornece o pão da vida. Óleo atormentado na candeia inflama-se em luz. Fontes passam cantando sobre lodo e areia, a fim de dessedentarem o viajor. Pedras escravas formam os alicerces da moradia terrestre. Em toda parte quis a lei de Deus que o sofrimento garantisse a felicidade. O próprio Cristo, o divino mensageiro, foi atado ao lenho para que nos aguardasse a todos no monte de braços abertos. Abençoemos o trabalho e a aprovação, a dificuldade e o sacrifício no mundo que fazem das lágrimas estrelas para o caminho. Tudo que serve para o bem de todos será feito com a bênção das alegrias, renascentes do amor e renovadas na dor. Pelo nosso amigo Onofre. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfer Assis Augusto da Silva Neto, Esther Araújo Augusto da Silva, Pablo Paz de Oliveira, Luzia da Silveira Paz da Silva, Patrícia Paz da Silva, Lília Maria Costa Silva, Ana Helena Silva Lopes, Rafael Silva Lopes, Maria Auxiliadora Silva Costa, Sônia Mesquita Ferreira, Fátima Dias Nascimento, Maria Eduarda Miranda Teixeira, Neida da Silva Sobrinho. E
demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Paulo Ribeiro Ramos, Cosme Christian da Silva Tacchini, Jonas Guimarães de Brito, Ana Paula Lopes Mascarenhas, Maria Helena Lopes Norte, Maria do Amparo Costa Silva, Márcia Costa Silva, Maria Regina Silva Costa, Leda Brasil. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em todos os temas da caridade, lembra-te de Jesus, que jamais desistiu do culto incessante ao eterno bem. A humildade, a simplicidade devem ornar as tuas palavras ou os teus gestos de caridade. O Mestre, recusado por aqueles mesmos que se diziam escolhidos para garantir-lhe a missão, aceita a estrebaria singela para o ingresso à experiência dos homens. Incompreendido pelos sacerdotes que se declaravam habilitados à interpretação das leis divinas, acolhe-se no lar de pescadores humildes, utilizando-lhes as possibilidades diminutas para administrar a boa nova em favor de sábios e ignorantes, justos e injustos. Negado por Simão Pedro no lance mais difícil do apostolado, longe de condená-lo à reprovação, procura meios de reconduzi-lo indiretamente à responsabilidade e à confiança. Conhece a fraqueza de Judas e percebe-lhe as negociações infelizes, mas nem por isso o expulsa do cenáculo ou se furta a receber-lhe o ósculo de imaginário carinho. Crucificado e esquecido pelos amigos e beneficiários da véspera, não se volta em definitivo para o céu à distância das deserções e pedradas humanas, mas sim retorna à comunidade dos aprendizes, ofertando-lhes devotado o sol da ressurreição. Escarnecido e odiado gratuitamente por Saulo de Tarso, não se ofende perante a ironia e a crueldade que o famoso doutor lhe lança à memória, e sim, reconhecendo-lhe as reservas de nobreza moral, vai ao encontro dele pessoalmente às portas de Damasco, trazendo-o generoso das trevas para a luz. Minha irmã, meu irmão, recorda o mestre dos mestres e não olvides que a caridade sem humildade e renúncia é quase sempre flor ressequida que o espinheiro da vaidade cobre e consome. Meu companheiro de todas as tardes, caridade é o amor espontâneo e infatigável
que colocamos em nossos menores gestos, para que a vida seja um cântico de progresso e alegria para todas as criaturas, exaltando em toda parte a eterna glória de Deus, nosso Pai Celestial. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja.